Minha gente, deixa eu começar do começo, senão vocês não vão entender a dimensão da treta que eu me meti. Eu sou Bruna. E sim, eu sou rica. Rica de nascença, sabe? Não é aquele dinheiro que você trabalha a vida inteira para juntar. É aquele que já vem no berço, embrulhado numa manta de seda e com um jatinho particular na garagem. Meu pai, que Deus o tenha, montou uma rede de logística gigantesca que cobria o Brasil inteiro. Quando ele se foi, eu herdei a bucha, a responsabilidade e, claro, a fortuna. O problema de ser rica, e isso é um papo reto que ninguém de fora entende, é que a gente nunca sabe quem está olhando para a gente e quem está olhando para o saldo da conta bancária. É um inferno de paranoia. Todo mundo é gentil demais, o sorriso é largo demais e a atenção é sufocante. A gente acaba vivendo numa bolha onde a única coisa verdadeira é o imposto de renda. E aí entra o Tiago. O Tiago! Se vocês vissem ele, alto, moreno, com aqueles olhos cor de mel que pareciam te despir a alma, e aquele sorriso de comercial de pasta de dente. O príncipe encantado que toda revista de fofoca sonha em flagrar saindo do helicóptero. Ele era personal trainer. Nos conhecemos na academia de luxo lá nos Jardins, em São Paulo. Ele tinha aquele jeito de homem que se esforça, sabe? Que valoriza as coisas simples, que te dá uma flor do jardim em vez de um buquê de R$ 1.000. Pelo menos era o que ele dizia e parecia. A gente estava noivo há uns 10 meses. Aliança gigantesca, com um diamante que parecia um cubo de gelo, e festa marcada para Búzios, naquele esquema pé na areia chique, com lista de convidados que era basicamente a lista de bilionários da Forbes. Todo mundo dizia: Bruna, você tirou a sorte grande, ele é lindo, te trata como uma rainha e ainda por cima te faz malhar. Mas eu, no fundo, sentia um frio na barriga que não tinha nada a ver com a ansiedade pré-casamento. O Tiago era perfeito demais. Ele nunca brigava, nunca discordava de nada que eu falasse, mas ele tinha um cheiro de ambição que me incomodava. Ele tinha gostos caríssimos, mas sempre fazia questão de que eu pagasse. Não por mal, ele dizia, mas porque você merece o melhor, amor. E eu vou te dar o melhor, mas por enquanto, deixa eu aproveitar o seu conforto. Isso soava lindo e romântico, como se ele estivesse me preparando para o futuro glorioso que ele me daria. Mas a coisa ficou feia quando ele começou a sugerir que eu investisse numa ideia revolucionária de aplicativo que ele tinha, que coincidentemente custava uns bons milhões. A luz amarela, gente, acendeu na hora. Não era a questão de perder o dinheiro, era a pressa. Era a forma como ele olhava para o extrato bancário com mais paixão do que olhava para mim quando eu saía do banho. Eu tentava ignorar. Eu queria acreditar que ele era diferente. Afinal, quem quer casar sozinha e passar o resto da vida desconfiando de todo mundo? Eu me convencia. Bruna, você tá paranoica. Ele te ama. Ele só quer crescer na vida. Mas o medo era maior. E foi esse medo que, ironicamente, me salvou de um casamento que seria um desastre financeiro e emocional. Foi numa sexta-feira chuvosa, dessas que deixam São Paulo um caos. A gente estava voltando de um jantar de negócios que eu tive que ir, lá na Vila Olímpia. Eu dirigia o meu SUV blindado, porque, segurança em primeiro lugar. O Tiago estava ao lado, mexendo no celular, provavelmente pesquisando a cotação do dólar, sei lá. A estrada estava escorregadia, perto de Campinas, voltando para a fazenda. Eu lembro só do clarão. Um caminhão vindo na contramão, invadindo a pista como se fosse um bicho desgovernado. Eu tentei desviar, mas o impacto foi brutal. A força da batida foi tanta que parecia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo e depois explodido. O airbag estourou na minha cara. Eu senti o cheiro de metal queimado, e o silêncio que veio depois foi o mais assustador de todos. Eu abri os olhos. Tinha vidro para todo lado. Eu estava presa pelas ferragens. Olhei para o lado. O Tiago estava gemendo, mas parecia consciente. Ele estava com a mão na costela. A sirene da ambulância ainda estava longe, e a gente estava ali, no meio do nada, esperando o resgate. A primeira coisa que ele falou, minha gente, a primeira coisa que saiu da boca dele não foi: Bruna, você está bem? Ou, meu Deus, o que aconteceu? Foi: o carro. O carro deu perda total?
A seguradora vai cobrir o valor de tabela, né? Ali, no meio do destroço, com o sangue escorrendo pela minha testa, o coração dele falando mais alto que a dor, eu tive certeza. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com o ativo. A gente foi socorrido e levado para o hospital mais chique de São Paulo, o Sírio-Libanês. Eu tive fratura exposta na perna, algumas lesões internas chatas e concussão. O Tiago, graças a Deus, só quebrou a costela e teve uns cortes. Ele se recuperaria rápido. Eu não. Fiquei na UTI por 3 dias. Quando me transferiram para o quarto VIP, aquele que mais parece um apartamento de luxo do que um hospital, o Dr. Ricardo, meu médico particular, veio conversar. Ele era um anjo, mas com cara de bravo, daqueles que não fazem rodeios. Bruna, você teve sorte, ele disse, ajustando os óculos. As cirurgias correram bem, mas a recuperação será longa e dolorosa. Você vai precisar de muita fisioterapia. Nesse momento, o Tiago estava sentado na poltrona do quarto, lendo um jornal de economia que ele tinha feito questão de pedir. Ele levantou a cabeça com aquela expressão de preocupação ensaiada. Doutor, e a Bruna? Ela vai ficar 100%? Ela vai poder voltar a trabalhar, a viajar, a esquiar na Suíça no final do ano? O doutor Ricardo deu aquela pausa dramática, típica de médico quando vai dar uma notícia séria. E foi aí que o estalo veio na minha cabeça. O teste, a prova final, a chance de tirar a limpo essa história de amor. Eu pisquei para o Dr. Ricardo, bem devagar, para que o Tiago não visse. Ele não entendeu de primeira, claro. Doutor, eu chamei, com a voz fraca, tentando parecer mais debilitada do que eu realmente estava. Podemos ter 1 minuto a sós? É sobre o plano de tratamento. É particular. Tiago reclamou na hora. Amor, eu sou seu noivo. Eu preciso saber de tudo. Somos um time. É coisa de mulher, Tiago. Coisa de estética, cicatrizes. Eu menti, tossindo um pouco, gesticulando para que o Dr. Ricardo me apoiasse. Ele bufou, mas saiu do quarto, resmungando sobre a importância da transparência financeira no relacionamento. Assim que a porta fechou, eu me sentei na cama, ignorando a dor lancinante da perna. Dr. Ricardo, eu preciso da sua ajuda. É um favor enorme, um favor que vale o meu futuro. Eu preciso que você finja que eu vou perder tudo. O médico me olhou como se eu tivesse batido a cabeça de novo e tivesse ficado maluca. Como assim, Bruna? Perder o quê? A memória? Não, doutor. Perder a grana, o dinheiro, a fortuna. Eu quero que o senhor diga para o Tiago que o tratamento que vai me deixar 100% curada, sem sequelas, vai custar cada centavo do meu patrimônio. Que eu vou sair daqui andando e saudável, mas vou sair pobre, zerada. O doutor Ricardo era um homem sério, de família tradicional, avesso a novelas mexicanas. Ele conhecia a minha história, a minha desconfiança, mas aquilo era demais. Bruna, isso é loucura, é antiético, e se ele descobrir, eu perco minha licença. E você, Bruna, se ele te ama, ele vai ficar arrasado por você estar pensando assim. Ele não me ama, Dr. Ricardo. Ele ama o meu extrato, e essa é a única forma de provar. Se eu casar com um golpista, eu perco a vida, o respeito e a paz. Se eu perder o dinheiro, eu recupero, porque eu sei trabalhar. Mas eu preciso dessa certeza, doutor. Eu já tenho o meu advogado, o Dr. Renato, pronto para movimentar as contas de fachada e criar o cenário de liquidação. O senhor só precisa me dar o diagnóstico financeiro devastador. Eu fiz a minha melhor cara de paciente morrendo de angústia e desespero por um amor verdadeiro. Ele suspirou, tirou os óculos e esfregou a testa, olhando para o teto. Tudo bem, Bruna. Ele finalmente cedeu, com a voz baixa e tensa. Mas isso fica entre nós, e se der errado, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou dizer que é um tratamento experimental de altíssima tecnologia, trazido da Alemanha, que é a única garantia de recuperação completa. Perfeito, doutor. O senhor é um anjo. Agora, chame o Tiago de volta e seja dramático, muito dramático. Quero ver o choque. O plano estava montado. Eu ia da UTI para a sala de testes de lealdade e o Tiago nem sonhava. O Dr. Ricardo chamou o Tiago de volta e a atuação começou.
Tiago entrou, com aquela expressão de preocupação que parecia ter sido treinada no espelho. E então, amor, qual é a tal da estética? Doutor, vamos resolver isso. Não queremos cicatrizes na Bruna. O doutor Ricardo pigarreou, assumindo a postura de mau presságio. Senhorita Bruna, senhor Tiago. O quadro clínico é positivo no sentido da recuperação total. A perna vai ficar ótima, as lesões internas estão respondendo bem. Mas o tratamento que garante essa recuperação completa e a ausência de sequelas futuras é extremamente caro. Inédito no Brasil, na verdade. Envolve um processo de reabilitação celular que só existe em pouquíssimos centros. Tiago sorriu aliviado. Ótimo. Doutor, o dinheiro não é problema. Bruna tem seguro, tem patrimônio, pode mandar buscar o que for preciso na Suíça, no paraíso fiscal, onde for. Quanto custa? 100 milhões? 200? O doutor Ricardo manteve o olhar fixo em Tiago, sem piscar. Senhor Tiago, estamos falando de um tratamento que durará 2 anos, altamente especializado, com acompanhamento 24 horas. O custo total, incluindo a logística, a equipe internacional e os equipamentos, é estimado em todo o patrimônio líquido da senhorita Bruna. O silêncio caiu no quarto. Podia-se ouvir a respiração artificial da máquina ao lado da cama e o barulho dos monitores. O sorriso de Tiago sumiu. Não foi um sumiço gradual, foi um apagão. Parecia que alguém tinha tirado a tomada da felicidade dele, e o rosto dele ficou cinza. O quê? Todo o patrimônio? Ele perguntou, a voz falhando, como se tivesse engolido areia. Ele se levantou da poltrona, agitado. Mas, e os investimentos? As ações? O dinheiro que estava em liquidez para o nosso casamento? Tudo, senhor Tiago. Para que ela fique 100%, o custo total é exatamente o valor do seu patrimônio atual, considerando o processo de liquidação de ativos. Ela sairá daqui saudável, mas financeiramente zerada. Eu estava deitada, fingindo estar exausta, mas observando cada microexpressão no rosto do meu noivo. O pânico nos olhos dele não era pela minha saúde, era pelo rombo na conta. A preocupação com a perda de mobilidade dele era zero. A preocupação era com a perda de luxo. O doutor Ricardo continuou, profissionalmente cruel, como havíamos combinado. É a escolha que temos, senhor Tiago. Saúde total e zero dinheiro, ou sequelas graves, como dificuldade de locomoção permanente e a manutenção de metade do patrimônio. Tiago olhou para mim. Eu estava pálida, vulnerável, com a perna enfaixada. Amor, ele começou, e eu senti que a próxima frase seria a chave, a prova irrefutável. Você tem certeza que quer fazer esse tratamento, Bruna? Quer dizer, a gente não pode viver com uma sequelazinha? Tipo, mancar só um pouquinho? Metade do seu dinheiro ainda é muito dinheiro, amor. A gente pode ter uma vida ótima, não precisa zerar tudo. A gente pode contratar enfermeiros, ter fisioterapia em casa. Não é o fim do mundo. Ali estava. A máscara caiu. Ele estava literalmente me pedindo para aceitar ser deficiente para que ele pudesse manter o padrão de vida. Não era o príncipe encantado. Era o golpista, o sanguessuga. Eu fechei os olhos, fingindo que estava muito fraca para responder. O doutor Ricardo interveio, seguindo o roteiro com maestria. A senhorita Bruna já decidiu, senhor Tiago. Ela quer a saúde total. O tratamento começa amanhã. O processo de liquidação dos ativos já foi iniciado. O advogado dela está cuidando de tudo. Tiago cambaleou para trás, quase caindo na poltrona. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Não pode ser? Ele murmurou, olhando para as paredes luxuosas do quarto, para o televisor de plasma, para os arranjos de flores caríssimos, como se estivesse se despedindo de tudo aquilo. Ele ficou em silêncio por um tempo, tentando processar a ideia de que a mina de ouro tinha secado. Ele se aproximou de mim e forçou um beijo na minha testa. Era frio, distante, um beijo de despedida. Eu preciso de ar, amor. Eu vou tomar um café e já volto. Fica bem, tá? Pensa bem nessa decisão, viu? 0 é muito pouco, Bruna.
Ele saiu do quarto quase correndo, sem sequer olhar para trás. O Dr. Ricardo me encarou e eu sorri, fraca, mas vitoriosa. Viu, doutor? Ele foi tomar um café ou fugir para Miami. Agora, a segunda parte do plano. Precisamos instalar as câmeras e monitorar as visitas. Eu quero registrar o abandono. Eu sabia que o abandono não seria imediato. Golpistas são sutis. Eles precisam de um tempo para se convencerem de que o barco realmente afundou e que não há mais migalhas. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. E eu estava pronta para assistir à colheita, mesmo que isso doesse mais do que a minha perna quebrada. Eu ia descobrir quem era o Tiago de verdade, custasse o que custasse. E, ironicamente, o custo seria zero. O custo seria dele. A partir daquele momento, o quarto VIP do sírio-libanês virou o meu laboratório de investigação particular. O Dr. Ricardo, contrariado, mas leal, providenciou câmeras discretas instaladas sob o pretexto de monitoramento médico intensivo. Eu queria ter provas, em vídeo e áudio, do que viria a seguir, para que ele não tivesse chance de negar. Eu estava quebrada por fora, mas o meu espírito estava mais vivo do que nunca. Eu estava no teste de fogo, e o meu noivo não sabia que ele era o rato no labirinto. No dia seguinte, o Tiago não apareceu pela manhã. Mandou uma mensagem curta, dizendo que estava resolvendo alguns problemas urgentes do trabalho e que passaria à tarde. O problema do trabalho, claro, era processar a ideia de que ele teria que trabalhar de novo na vida dele. Ele chegou no final da tarde, trazendo um buquê de flores murchas de uma floricultura de beira de estrada. Ele nunca faria isso antes. Antes eram rosas colombianas, de R$1.000. Esse era o primeiro sinal. O dinheiro acabou, o esforço também. Oi, amor, ele disse, com um beijo rápido e seco na minha testa. Ele não sentou na poltrona. Ele ficou em pé, olhando para o relógio. Você está melhor? Estou sentindo dor, eu respondi, gemendo um pouquinho. Ele suspirou. É, né? A recuperação é lenta. É bom que você fique 100%, Bruna, de verdade. Mas essa decisão de zerar tudo é muito séria. Você tem certeza que não quer ligar para o advogado e pedir para ele parar o processo de liquidação? Eu sei que o Dr. Ricardo é o melhor, mas não tem um plano B? Tipo, ir para um hospital público? Ah, o hospital público. Eu, Bruna, a herdeira da logística, no SUS. Ele já estava me preparando para a realidade dele. Não, Tiago. O Dr. Ricardo disse que só esse tratamento garante que eu não vá ter problemas permanentes. Eu preciso ficar bem. A saúde não tem preço, eu falei, usando a frase clichê que ele tanto repetia quando eu pagava a conta. Ele ficou quieto, olhando para o chão. Aquele silêncio era pesado, cheio de ressentimento. Entendi, ele disse finalmente. Olha, amor, eu vou ter que ir. Eu tenho um compromisso inadiável, mas amanhã eu volto, prometo. Compromisso inadiável? Você não pode ficar um pouco? Eu estou sozinha. Não posso, Bruna. É sobre aquele meu investimento que eu te falei, lembra? Eu preciso salvar o que for possível. Se o seu dinheiro vai acabar, eu preciso começar a correr atrás do meu. Pense em nós, amor. No nosso futuro. Nosso futuro. Ou melhor, o futuro dele, sem mim, mas com a desculpa de que estava trabalhando para nós. Ele saiu dali em 10 minutos. O Dr. Ricardo entrou logo depois, balançando a cabeça. Ele não ficou nem 15 minutos, Bruna. Antes ele passava a noite aqui, dormia na poltrona. O Tiago só dormia na poltrona porque a poltrona era mais confortável que o sofá do apartamento dele. E, doutor, o relógio começou a rodar. A contagem regressiva para o abandono total já está em curso. Eu me senti mal, claro. Não é fácil ver a pessoa que você planejava casar se revelando um lixo humano. Mas a sensação de estar no controle, de estar provando a verdade, era forte. Eu ia transformar a minha dor física na minha maior arma. E o Tiago ia cair direitinho na armadilha. Nos dias seguintes, a frequência de visitas dele foi caindo vertiginosamente. De visitas diárias, passamos para a cada 2 dias, depois a cada 3. As desculpas eram sempre as mesmas. Muito trabalho, resolvendo pendências,
Estou exausto. Eu assisti aos vídeos das câmeras com o Dr. Ricardo. Olha isso, doutor. 4 minutos. Ele nem perguntou sobre a fisioterapia. Só perguntou se o advogado já tinha vendido a casa de Angra. O Dr. Ricardo, que no começo achava aquilo uma insanidade, estava começando a ficar revoltado. Ele via o desprezo na minha frente. Uma semana se passou. O Tiago apareceu na terça-feira seguinte, mas não veio sozinho. Ele trouxe a mãe dele, Dona Fátima, uma senhora que sempre foi exageradamente doce comigo, me chamando de minha nora de ouro. Dona Fátima entrou no quarto, chorando de forma dramática, com um lenço na mão. Minha querida Bruna, que horror, que tragédia! Meu filho me contou. Você vai ficar boa, graças a Deus, mas... Ai, meu Deus, a pobreza! Eu quase ri. Ela estava mais preocupada com a pobreza do que com a minha perna. Dona Fátima, por favor, não se preocupe. O importante é a saúde, eu disse, sorrindo docemente. Não, Bruna, não é só a saúde. E o casamento? Tiago é um homem de futuro. Ele precisa de uma base sólida. Você entende, querida? Eu sei que você vai ficar boa, mas... E o nosso plano de ter uma casa de campo, de viajar todo ano para a Europa? Isso não vai ser mais possível. O Tiago, que estava encostado na parede, mexendo no celular, levantou a cabeça. Mãe, não fala isso agora. A Bruna está se recuperando. Não vamos estressá-la. Ele estava preocupado com a minha saúde? Que nada. Ele estava preocupado que a mãe dele estragasse o roteiro do abandono, fazendo-o parecer um monstro antes da hora. Ele queria parecer o noivo dedicado que foi forçado a desistir por forças maiores, tipo a falência. Dona Fátima, no entanto, não era de meias palavras. Mas, Tiago, é a realidade. Bruna, querida, você entende que o anel de noivado... Bom, ele custou uma fortuna. E agora, com a liquidação de tudo, você vai precisar do dinheiro. Tiago, meu filho, você precisa ser prático. O casamento não pode acontecer. Tiago fez uma cara de sofrimento, mas eu vi um brilho de alívio nos olhos dele. Ele não precisava ser o vilão. A mãe dele estava fazendo o serviço sujo. Mãe, eu amo a Bruna. O casamento é o de menos. A gente pode casar no civil, numa churrascaria, o que for, ele disse, mas o tom era forçado, quase um ensaio. Eu aproveitei a deixa. Não, Tiago, sua mãe tem razão, eu disse com a voz embargada, fingindo tristeza. Não seria justo com você. Você merece a festa que planejamos, o glamour. Eu não posso te dar isso agora. Eu vou sair daqui. Pobre. Você vai ter que trabalhar muito para sustentar a gente. Eu não posso te pedir isso. E aí, minha gente, o Tiago fez a jogada. A jogada do homem honrado, mas realista. Não, Bruna, eu não ligo, eu te amo. Mas a gente precisa ser realista. O dinheiro que a gente gastou no planejamento do casamento, na reserva de búzios, no vestido, isso tudo é recuperável, né? Tipo, o buffet dá para reverter? O foco dele era total. Não era o meu sofrimento, não era a minha perna, não era a perspectiva de uma vida simples. Era quanto dinheiro dele eu ainda tinha. Eu respondi com a voz fraca. O advogado disse que a maioria dos contratos de luxo tem multas altíssimas. A gente vai ter que engolir esse prejuízo, Tiago. Ele ficou roxo de raiva. Não era raiva de mim, era raiva da situação, raiva do destino que roubara o seu prêmio. Dona Fátima interviu novamente, pegando a mão do filho e puxando-o para fora. Vamos, Tiago, deixa a Bruna descansar. Você tem que ir resolver a sua vida agora. Pense no seu futuro. Eles saíram, e eu ouvi a mãe dele resmungando alto no corredor sobre como o destino era cruel com o meu filho, ele merecia aquela vida de luxo. O Dr. Ricardo entrou 5 minutos depois, com a gravação na mão. Bruna, ele é um canalha, ele disse, tirando os óculos e massageando a ponta do nariz. Ele nem disfarça mais. Ele não precisa, doutor. Ele acha que eu sou a vítima indefesa que está à beira da falência. Ele acha que a minha prioridade é a minha saúde, não a vingança. Mas agora, doutor, eu preciso que o senhor me ajude a sumir. Sumir? Você acabou de começar o tratamento. Não fisicamente.
Mas para o Tiago, sim. Eu preciso que o senhor diga a ele que eu entrei na fase 0 contato. Aquela fase ultra secreta e intensiva, em que não posso receber visitas nem atender o celular, porque o tratamento é experimental e exige isolamento total. O Dr. Ricardo concordou. Era o golpe final no contato. Se eu estivesse isolada, o Tiago não teria mais que fingir. Ele estaria livre para seguir em frente. O isolamento falso começou no dia seguinte. Eu estava na minha suíte de luxo, comendo caviar escondida sob o cobertor, enquanto o Tiago recebia a notícia de que eu estava incomunicável por tempo indeterminado. A reação dele foi a que eu esperava. Alívio. O Dr. Ricardo me mostrava as mensagens de texto que ele mandava para a secretaria do hospital. Primeiro dia. Por favor, diga a Bruna que estou preocupado. Sei que o tratamento é duro, mas preciso saber se ela está confortável. Mande um beijo. Mensagem protocolar de quem está sendo vigiado. Terceiro dia. Alguma novidade sobre o tempo de isolamento? Preciso conversar com a Bruna sobre a venda da lancha. É urgente. O financeiro já superava o emocional. Sexto dia. Não consigo contato com o Dr. Ricardo. Preciso do número do advogado dela. É sobre o apartamento de São Paulo. Se eu não souber das movimentações, como vou ajudar ela depois que ela sair daí? A desculpa de ajudar era patética. 10º dia. Nenhuma mensagem. Silêncio total. O Tiago não era um homem de esperar. Ele era um caçador. E quando a caça morre ou foge, ele parte para a próxima. Eu fiquei no hospital por mais 2 semanas. Tempo suficiente para a minha perna se estabilizar e para o Tiago sumir de vez. Durante esse tempo, o advogado Dr. Renato fez o trabalho dele. Ele vazou informações controladas para a imprensa de fofoca, dando a entender que a herdeira Bruna estava enfrentando sérios problemas financeiros devido aos custos médicos exorbitantes. O nome do hospital, Sírio-Libanês, dava credibilidade à história do tratamento caro. O mundo dos ricos, minha gente, é um circo. Assim que a notícia da quase falência vazou, os amigos que me ligavam todos os dias sumiram. Os convites para jantares cessaram. E o Tiago, claro, aproveitou o caos para se desvincular publicamente. Eu estava navegando no Instagram, usando um celular escondido, quando vi a primeira postagem dele. Ele postou uma foto na academia com uma legenda profunda e melancólica. A vida nos ensina a valorizar o que realmente importa. É tempo de focar em mim e nos meus sonhos. Novas oportunidades virão. Fé. Ele estava se posicionando como o pobre coitado que havia sido abandonado pela noiva doente e falida, que agora estava focado em si mesmo. Eu senti uma pontada de nojo. Ele era um ator de 5ª categoria, mas a plateia era a mais importante. Eu. A cereja do bolo veio na 14ª manhã de isolamento. O Dr. Ricardo entrou no quarto, segurando o celular. Bruna, ele mandou uma mensagem de texto. Não para a secretária, mas diretamente para o seu número de emergência, que ele achava que você não usava. Ele pensou que ia ser discreto. Eu peguei o celular, a mão tremendo de ansiedade. Era a prova final, a confissão do abandono. A mensagem dizia, sem rodeios e sem carinho. Ponto final. Sem telefone, sem visita, sem conversa. Um SMS para encerrar 10 meses de noivado e planos de uma vida inteira. O amor dele cabia em 200 caracteres e terminava com incerteza financeira. Eu respirei fundo, sentindo o peso da confirmação. Não era dor de amor. Era a satisfação de não ter sido enganada até o altar. Dr. Ricardo, o senhor gravou a tela do celular? Sim, Bruna, 2 vezes. Temos a prova. Perfeito. O teste acabou. O Tiago, meu noivo, oficialmente me abandonou porque eu fiquei pobre. Eu dei alta no dia seguinte. O Dr. Ricardo me liberou com a perna quase 100% recuperada. A recuperação de fato tinha sido mais rápida do que o previsto, já que o tratamento da perda de patrimônio era o único experimental que eu estava fazendo. Saí do hospital de cadeira de rodas, fingindo a fragilidade que ele esperava. O Dr. Renato, meu advogado, estava me esperando na porta. Doutor, para onde vamos? Eu perguntei.
Para a sua fazenda em Itu, Bruna. Ela foi o único ativo que restou do seu patrimônio. Vamos começar a nossa vingança. A vingança, minha gente, precisava ser fria, calculada e pública. Eu não ia só dar um pé na bunda dele. Eu ia expor o golpista para o mundo, para que nenhuma outra mulher caísse na lábia daquele trambiqueiro de olhos cor-de-mel. A fazenda, que eu chamei carinhosamente de meu refúgio da pobreza, era uma propriedade gigantesca com piscina, heliporto e segurança armada 24 horas. Mas para o mundo era apenas um sítio modesto que eu tinha conseguido salvar da liquidação. Eu passei as próximas semanas focada na fisioterapia e no plano de desmascarar o Tiago. Eu precisava de uma entrada triunfal de volta à sociedade, mas com um toque de drama e surpresa. O Dr. Renato, que era um gênio em relações públicas, além de ser um advogado implacável, já tinha mapeado a rotina do Tiago. E o que o Tiago estava fazendo? Ele estava voltando à ativa. Como ele achava que eu estava falida e isolada, ele estava se sentindo livre. Ele voltou a trabalhar na academia, mas com um diferencial. Ele estava caçando uma nova milionária. Ele era solteiro, atlético e com uma história triste de noivado, interrompido pela doença da amada. Ele estava bombando nas redes sociais, postando fotos com frases motivacionais e indiretas sobre superação. Era patético. O Dr. Renato me trouxe um dossiê completo. O Tiago já estava flertando pesadamente com uma socialite de Campinas, herdeira de uma rede de supermercados. O nome dela era Patrícia e ela era a minha próxima vítima. Não a Patrícia, claro, mas o Tiago, que ia se afogar na própria ganância. Bruna, o Tiago e a Patrícia vão a uma festa beneficente em São Paulo no próximo sábado. É o evento perfeito para a sua volta. Perfeito. Vamos fazer a Bruna pobre, mas saudável aparecer, eu disse sorrindo. A minha transformação foi rápida. A perna estava ótima e eu estava mais magra e sarada do que nunca, graças à fisioterapia intensa. Mas o mais importante era a minha imagem pública. Eu precisava de uma história de superação que justificasse a minha volta à vida. O Dr. Renato criou uma narrativa de que eu tinha feito um acordo milagroso com os credores, vendendo quase tudo, mas mantendo a saúde e a dignidade. E que agora eu estava pronta para recomeçar, focada em projetos sociais, que eram, na verdade, a minha empresa. Eu comprei um vestido novo, não um de grife francesa, mas um vestido elegante de uma estilista brasileira desconhecida, para manter a narrativa de humildade e recomeço. O dia da festa chegou. Eu estava nervosa, mas determinada. Era a minha noite. A noite em que o Tiago ia desabar. Cheguei ao evento no meu carro de luxo, que, na verdade, eu fingi ter alugado para a ocasião, para não levantar suspeitas de que eu ainda era milionária. O salão de festas estava lotado de gente que me conhecia, gente que tinha pena de mim e gente que estava curiosa para saber o quão acabada eu estava. Eu desci do carro. Não usei bengala, não usei cadeira de rodas. Eu estava impecável. A entrada foi triunfal. As câmeras de fofoca piscaram. Eu sorri, acenei e parei para dar uma entrevista rápida a um repórter de celebridades. Bruna, que bom te ver. Como está a recuperação? É verdade que você teve que liquidar todo o seu patrimônio? Eu fiz a minha melhor cara de mártir. É verdade que a vida nos prega peças. O custo da saúde é alto, mas eu estou aqui, viva e curada. O dinheiro vai e volta. O importante é o amor e a amizade que ficam. E o Tiago? Ele te deu muito apoio, né? Vocês continuam noivos? Eu dei uma pausa dramática, olhando para o horizonte como se estivesse revivendo uma dor profunda. O Tiago. Ele é um homem maravilhoso, mas ele precisava seguir o caminho dele. A gente se separou amigavelmente. Ele precisava de estabilidade e eu precisava de tempo para recomeçar. Eu desejo muita felicidade a ele. Eu estava mentindo descaradamente, mas era necessário para preparar o palco. Eu não ia acusá-lo publicamente, não ainda. Eu ia dar a ele a chance de se enrolar sozinho. Eu entrei no salão e comecei a cumprimentar as pessoas. O burburinho era geral. Ela está ótima. Mas ela está pobre? Cadê o Tiago?
Eu sabia exatamente onde ele estava. Ele estava no canto do salão com a Patrícia, a herdeira do supermercado. Ele estava com o braço possessivamente em volta da cintura dela, sussurrando coisas no ouvido dela e rindo alto. Ele estava exibindo o seu novo troféu. Eu andei calmamente na direção deles, como uma predadora que não tem pressa. O Tiago me viu, e a reação dele, minha gente, foi impagável. Ele estava bebendo champanhe. Quando os olhos dele encontraram os meus, ele parou de rir no meio da gargalhada. O copo escorregou da mão dele e o champanhe caiu no caríssimo terno Armani que ele estava vestindo, provavelmente comprado com o dinheiro que ele tentou reaver do nosso casamento. Ele ficou pálido. Não era só surpresa, era pânico. Ele achava que eu estava em Itu, falida e isolada. Ele achava que a minha perna estava bamba. E, principalmente, ele achava que eu não faria uma aparição pública que pudesse estragar o novo golpe dele. Patrícia, a nova noiva em potencial, virou-se confusa. Tiago, o que foi? Você viu um fantasma? Eu cheguei perto deles, sorrindo de forma gentil e inocente. Olá, Tiago. Patrícia. Que surpresa agradável encontrá-los. O Tiago tentou se recompor, secando o champanhe do paletó. Bruna? O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estava em tratamento intensivo. Ah, o tratamento intensivo acabou mais cedo, querido. A recuperação foi um sucesso. Estou 100%. Como você pode ver, eu disse, dando uma voltinha e gesticulando para a minha perna, que estava firme no salto alto. Patrícia olhou para mim de cima a baixo, depois para Tiago. Você é a ex-noiva falida, não é? O Tiago me contou a sua história triste, querida. Sinto muito pela sua perda. Não se preocupe, Patrícia. Não perdi nada que fosse importante. Eu respondi, olhando diretamente para o Tiago. Ele começou a suar frio. Ele precisava me tirar dali. Ele sabia que eu era uma bomba relógio. Bruna, a gente precisa conversar. A sós. Vem aqui, por favor. Ele disse, tentando me puxar pelo braço. Eu me soltei, mantendo o sorriso. Não, Tiago. Não temos nada para conversar a sós. Eu só queria agradecer o seu apoio durante o meu momento difícil. Ele engoliu em seco, tentando manter a pose de homem solidário. Claro, Bruna. Eu sempre te apoiei. Eu só tive que me afastar porque, como eu te disse, eu precisava focar na minha vida profissional, já que você ia precisar de tempo para se reestruturar. Ah, mas você foi muito mais prático do que isso, Tiago, eu disse. E a essa altura, várias pessoas já estavam parando para ouvir a nossa conversa. A fofoca estava no ar. O quê? Como assim? Ele perguntou, com a voz embargada. Eu olhei para Patrícia, depois para a multidão curiosa e, finalmente, fixei meus olhos nos de Tiago. Tiago, você não se afastou para focar na sua vida profissional. Você me abandonou. Você me largou por mensagem de texto porque o Dr. Ricardo te disse que eu ia ficar pobre. Você me pediu para aceitar uma sequela permanente só para você não perder o padrão de vida. Não foi, meu amor? O salão ficou em um silêncio absoluto. Era como se a música tivesse sido desligada de repente. Patrícia deu um passo para trás, olhando horrorizada para Tiago. Tiago, o que ela está falando? Ele estava desesperado. A máscara estava caindo em praça pública. Ela está delirando, Patrícia. Ela ainda está traumatizada pelo acidente. Ela inventou essa história de que ia perder o dinheiro. É mentira. Eu nunca faria isso. Ah, mas é claro que você faria, Tiago. Eu disse, pegando a minha bolsa de mão, que era pequena, mas continha o meu trunfo. E não é uma invenção, é a prova. Eu gravei tudo, desde o momento em que o Dr. Ricardo te deu a notícia. Eu tirei da bolsa um pequeno controle remoto e acenei para o Dr. Renato, que estava estrategicamente posicionado perto de um telão de LED que estava passando fotos aleatórias da festa. O telão, de repente, ficou azul. E então, o vídeo começou. Era a cena do quarto do hospital, capturada pela câmera escondida. A imagem era clara. O Dr. Ricardo estava lá, sério. O Tiago estava sentado na poltrona. A voz do Dr. Ricardo ecoou pelo salão, amplificada pelos alto-falantes. O custo total
incluindo a logística, a equipe internacional e os equipamentos, é estimado em todo o patrimônio líquido da senhorita Bruna. E então, a voz de Tiago, cheia de ganância e desespero. Você tem certeza que quer fazer esse tratamento, Bruna? Quer dizer, a gente não pode viver com uma sequelazinha? Tipo, mancar só um pouquinho? Metade do seu dinheiro ainda é muito dinheiro, amor. A gravação continuou, mostrando a cena dele saindo apressado do quarto, dizendo que ia tomar um café e nunca mais voltando, e depois a cena da mãe dele, Dona Fátima, lamentando a pobreza. O telão mostrou, em letras garrafais, a imagem da mensagem de texto que ele havia me mandado, o abandono final. Eu sinto muito, mas não dá. Essa situação de incerteza financeira, eu não sou o homem que você precisa agora. O rosto de Tiago estava lívido no vídeo. E o rosto de Tiago, ali, no salão, estava vermelho de vergonha e fúria. A plateia estava chocada. Alguns riam, outros murmuravam em desaprovação. Patrícia, ao lado dele, não precisava de mais provas. Ela jogou a taça de água que estava na mão dele no rosto dele. Seu verme! Você é um golpista! Eu não acredito que você tentou fazer a coitada aceitar ser deficiente para você não perder o luxo, ela gritou, e saiu marchando, deixando o Tiago sozinho, encharcado e exposto. Eu sorri, satisfeita. A vingança estava servida e era doce. E só para deixar claro, Tiago, eu disse, elevando a voz para que todos ouvissem. Eu não estou falida. O Dr. Ricardo e eu montamos o teste. O patrimônio está intacto. Eu só precisava saber se você me amava. E a resposta, meu caro, foi um SMS. O Dr. Renato se aproximou, estendendo um envelope para Tiago. Senhor Tiago, aqui está a notificação de cancelamento do noivado, com a devida cobrança do valor do anel de noivado, que não será retido, e o custo administrativo das despesas de mudança da senhorita Bruna do seu apartamento, que ela pagou para você. Tenha uma boa noite. Tiago pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ele tentou dizer algo, mas a voz não saía. Ele olhou para mim e o ódio nos olhos dele era palpável. Ele sabia que tinha sido humilhado e destruído. Eu dei um passo para trás, deixando o centro das atenções. O meu trabalho estava feito. Eu tinha recuperado a minha paz, a minha dignidade e, o mais importante, a minha certeza. Eu não ia casar com um golpista. Ele saiu correndo do salão, empurrando as pessoas. E a festa, minha gente, continuou. Mas agora era a minha festa. A festa da herdeira que se recuperou do acidente e do golpe. Tudo em um só pacote. Eu passei o resto da noite explicando a história, rindo das minhas próprias artimanhas e aceitando os parabéns. A mídia estava em polvorosa. No dia seguinte, a história de Bruna e o teste da fortuna estaria em todos os jornais. Mas a história não termina só com a humilhação pública. O Tiago, como todo golpista pego, tentou se defender. Ele tentou dizer que eu era maluca, que eu inventei tudo, que eu era possessiva. Mas as provas eram irrefutáveis. O Dr. Ricardo, que agora era meu amigo de guerra, deu entrevistas confirmando o plano e lamentando o caráter do ex-noivo. O Dr. Renato vazou os vídeos completos para a internet. O estrago na reputação do Tiago foi total. Ele perdeu o emprego na academia e a Patrícia, obviamente, o abandonou e bloqueou. Ele virou meme, o Tiago do SMS. Ele tentou processar, alegando danos morais, mas o Dr. Renato o aniquilou no tribunal. Eu, por outro lado, estava livre. O dinheiro estava seguro, a saúde restaurada e a lição aprendida. Ser rica te condena a desconfiar, mas a desconfiança, se bem usada, pode ser a sua maior proteção. Eu estava prestes a recomeçar a minha vida, focada na minha empresa e em mim mesma. Mas a vida, minha gente, adora uma boa reviravolta. E o destino, que tirou o Tiago do meu caminho, estava prestes a colocar alguém totalmente inesperado na minha rota. Alguém que não olhava para a minha conta bancária, mas que tinha um olhar muito mais investigativo. Porque, no meio de toda essa confusão,
com a poeira baixando e o Tiago exposto, eu recebi um convite inusitado. Um convite que me faria reviver o acidente, mas de uma forma muito mais perigosa. Eu estava prestes a descobrir que o acidente de carro não tinha sido um acidente. E quem me avisou foi um investigador particular misterioso. E o nome dele era Lucas. A próxima fase da minha vida estava começando, e ela seria muito mais arriscada do que fingir que eu estava pobre. O Tiago era só o começo da treta. Continua. Minha gente, vocês pensam que o show acabou ali, né? O Tiago humilhado, a farsa exposta, a Bruna rica e sã. Ah, se fosse só isso. A vida de quem tem dinheiro é sempre uma novela com plot twists que nem o Silvio Santos consegue imaginar. O Tiago, coitado, virou instantaneamente o Tiago do SMS. Ele se tornou o vilão de reality show que o Brasil ama odiar. A mídia caiu em cima dele como urubu em carcaça. Aqueles vídeos do hospital, principalmente a parte dele pedindo para eu mancar só um pouquinho para salvar o dinheiro, foram virais. Ele não podia andar na rua sem alguém gritar: "E aí, Tiago, vai mancar um pouquinho também?" O doutor Renato cuidou da parte legal com a destreza de um cirurgião. O Tiago tentou me processar por difamação, alegando que o vídeo era montagem e que eu o havia manipulado emocionalmente. O juiz só riu. O doutor Renato apresentou a gravação original, autenticada pelo doutor Ricardo, e a prova de que o Tiago estava ativamente seduzindo a Patrícia enquanto eu estava isolada. O caso dele foi arquivado e ele ainda teve que pagar as custas. Eu recuperei o valor do anel de noivado, que, aliás, não era um diamante, era uma dívida que ele estava empurrando para mim, e ele ficou com o currículo manchado de lama. Ele perdeu o emprego na academia de luxo e foi trabalhar numa academia de bairro, longe dos jardins, longe das herdeiras. A mãe dele, Dona Fátima, me mandou uma carta cheia de pragas e lamentações, dizendo que eu tinha arruinado o futuro do seu anjo. Eu só mandei a carta de volta com um cheque para ela comprar um lenço novo. Fim de Tiago. Ele foi só um desvio na estrada. Eu estava prestes a voltar à rotina, à presidência da minha empresa de logística, quando o tal Lucas, o investigador particular misterioso, entrou na jogada. Ele não me mandou um e-mail. Ele não me ligou. Ele apareceu na fazenda de Itu, que agora era minha base de operações, e entregou um envelope selado e sem remetente para o meu segurança. Lá dentro não havia uma carta de amor, nem uma ameaça. Havia um dossiê. O dossiê era sobre o acidente. Eu estava sentada na varanda, tomando um café, quando comecei a folhear as páginas. O Lucas não era da polícia, mas o trabalho dele era impecável. Tinha fotos, relatórios de tráfego, depoimentos e, o mais assustador, extratos bancários. O caminhão que nos atingiu, aquele que invadiu a contramão na estrada escorregadia? O motorista não era apenas descuidado. Ele tinha recebido uma transferência bancária significativa, 3 dias antes do acidente, de uma conta offshore. O Lucas escreveu uma nota à mão, curta e grossa. O caminhão não estava desgovernado. Ele foi guiado. Não foi um acidente, Bruna. Foi uma tentativa de homicídio. O alvo era você. O Tiago era só um passageiro sortudo. Ou azarado. Meu sangue gelou. Eu tinha passado meses preocupada com a minha carteira, e não com a minha vida. O Tiago, com toda a sua ganância patética, era só uma mosca na sopa perto do tubarão que estava tentando me engolir. Eu liguei para o número que estava na capa do dossiê. "Lucas, aqui é a Bruna." A voz do outro lado era calma, grave, sem a pressa ou a bajulação que eu estava acostumada. "Eu sei quem você é, Bruna. Você leu o relatório?" "Li, e estou tremendo. Quem tentou me matar? É o que estamos descobrindo. Não sou seu inimigo. Sou o único que percebeu que a sua sorte no acidente foi muito bem paga. Eu estava investigando o motorista por outros motivos. Quando vi que ele tentou te matar, liguei os pontos. Eu precisava de ajuda e precisava de alguém discreto, fora da minha bolha. O Lucas parecia ser a pessoa certa. Eu preciso te encontrar, agora, na fazenda. Você consegue ser mais discreto que o Dr. Ricardo?" Ele riu, um som seco e rápido. "Eu sou a discrição em pessoa, Bruna. Estarei aí em 2 horas.
sozinho. 2 horas depois, Lucas estava na minha sala de estar. Ele era o oposto do Tiago. Não era musculoso de academia, mas forte, com uma cicatriz discreta na sobrancelha e olhos que analisavam o ambiente como um radar. Ele vestia roupas simples, mas caras, e não tinha a menor intenção de me impressionar. Sua história com o Tiago foi de mestre. Ele comentou, aceitando um copo de água. Usar a ganância dele para testar a lealdade é genial. Mas enquanto você estava focada no seu noivo, o verdadeiro predador estava rindo. Nós passamos a noite analisando o rastro de dinheiro. A conta offshore que pagou o motorista era uma fachada, mas o Lucas era um mestre em desvendar camadas. A transferência final veio de um grupo de empresas de logística, Bruna, um concorrente que está desesperado para assumir sua fatia de mercado. Quem? Ele apontou para o nome no relatório. Otávio Rangel, CEO da Rangel Transportes. Ele está tentando comprar sua empresa há 2 anos. Você sempre negou. Otávio Rangel. O tubarão. Um velho rabugento e ambicioso que meu pai sempre detestou. Ele queria minha empresa. E se eu morresse, a sucessão seria um caos, permitindo que ele comprasse a companhia por uma fração do preço, ou que a desestabilizasse completamente. Ele tentou me eliminar para desvalorizar a empresa. Eu murmurei, sentindo um arrepio. E eu estava preocupada que o Tiago ia gastar meu dinheiro em iates. O Tiago era só um ladrão de galinhas. O Otávio é o chefão. Ele não queria seu dinheiro, queria sua ausência. A vingança contra o Tiago havia sido satisfatória, mas a vingança contra o Otávio Rangel precisava ser cirúrgica. Não podíamos errar. Ele era poderoso, e se soubesse que eu estava investigando, ele tentaria de novo. O que fazemos, Lucas? Chamamos a polícia? Sem confissão, é só um rastro de dinheiro que ele pode alegar ser propina ou erro contábil. Ele tem advogados melhores que os seus, Bruna. Precisamos de uma armadilha, e você é a isca perfeita. Eu sorri. Eu adorava ser a isca. O plano foi elaborado com o Dr. Renato e o Lucas. Eu precisava atrair Otávio Rangel para um local onde ele se sentisse seguro para se gabar ou se incriminar. A isca? A venda de um ativo estratégico da minha empresa. O Dr. Renato começou a espalhar o boato de que, devido ao meu trauma pós-acidente e à quase falência, eu estava vendendo a divisão de cargas aéreas da minha empresa, a mais lucrativa. Otávio mordeu a isca imediatamente. Ele agendou uma reunião de negócios comigo, na sede da minha própria empresa em São Paulo. Ele queria me ver fraca, vulnerável e, finalmente, me engolindo. Lucas e eu preparamos a sala de reuniões. Câmeras escondidas, microfones de alta sensibilidade e um cenário de vulnerabilidade. No dia da reunião, eu me vesti como a herdeira traumatizada. Um vestido sóbrio, maquiagem leve e uma expressão de cansaço. O Otávio chegou, acompanhado por seus advogados. Bruna, minha querida, ele disse com um sorriso de crocodilo, me dando um abraço falso. Que bom te ver recuperada. Soube do seu drama com o noivo e o acidente. Que tragédia. É, Otávio. A vida é cheia de surpresas, eu respondi, com a voz fraca. Nós sentamos à mesa. O Dr. Renato estava ao meu lado, fazendo anotações falsas. Lucas estava na sala ao lado, monitorando o áudio. Começamos a discutir a venda da divisão aérea. Otávio estava se sentindo vitorioso. Ele me ofereceu um preço ridículo. Otávio, você sabe que o valor é o dobro disso. Eu protestei, parecendo fraca. Bruna, vamos ser realistas. Você está emocionalmente instável, sua empresa está desorganizada após sua ausência, e o mercado sabe que você precisa de liquidez. Este é um preço justo, considerando os riscos. Você devia ter aceitado minha oferta de compra integral 2 anos atrás. Teria evitado tudo isso. Eu fiz uma pausa mordendo o lábio. Evitado o quê, Otávio? O acidente? Ele sorriu, um sorriso frio e cheio de arrogância. Ele achava que estávamos a sós e que eu estava indefesa. O acidente, Bruna, foi uma infelicidade. Mas você é uma mulher de sorte, de verdade. O caminhoneiro foi incompetente, não conseguiu finalizar o serviço. Se tivesse conseguido, você não estaria aqui negociando.
Eu estaria conversando com o seu conselho administrativo, que estaria desesperado para vender a preço de banana. O Dr. Renato fingiu tossir, chocado. Eu mantive a calma. Você está me dizendo que você mandou me matar? Otávio deu de ombros, como se estivesse falando sobre o tempo. Eu estou dizendo que, no mundo dos negócios, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para as coisas acontecerem. Você era um obstáculo teimoso, Bruna. Um obstáculo que custou caro, mas que no fim me trouxe à mesa de negociação. Ele não parava de se gabar. A arrogância dele era a minha maior aliada. E o Tiago? Ele sabia de alguma coisa? O personal trainer? Aquele parasita? Claro que não. Ele estava ocupado demais se preocupando com os seus centavos. Ele seria um estorvo. Eu só precisava que você sumisse. O resto seria consequência. Eu olhei para Otávio e toda a minha fragilidade sumiu. Meu tom de voz mudou, ficando firme e frio. Otávio Rangel, você acaba de confessar uma tentativa de homicídio triplamente qualificada. E eu não estou vendendo a divisão aérea. Eu estava te gravando. O sorriso dele desapareceu. A cor sumiu do rosto dele, exatamente como aconteceu com o Tiago, mas com uma intensidade 1000 vezes maior. O quê? Isso é blefe! Ele gritou, se levantando da cadeira. Não é blefe, Otávio. É a verdade. O Lucas, que estava investigando o caminhoneiro que você pagou, está na sala ao lado. E o Dr. Renato avisou a polícia. Eles estão lá fora esperando o sinal. O Otávio tentou correr, mas a porta da sala de reuniões se abriu e Lucas entrou, acompanhado por 2 policiais federais que o Dr. Renato havia trazido sob o pretexto de segurança VIP para a negociação. A cena foi rápida. Otávio Rangel, o magnata da logística, algemado na minha própria sala de reuniões, gritando que era tudo armação. Os advogados dele ficaram paralisados. O Dr. Renato sorriu, triunfante. O jogo acabou, Otávio, e a Bruna está muito bem, obrigada. A queda de Otávio Rangel foi um terremoto no mundo corporativo brasileiro. Com a confissão gravada e as provas de Lucas sobre o rastro de dinheiro, ele foi preso e a Rangel Transportes sofreu uma devassa. Minha empresa, que ele queria destruir, saiu fortalecida e intacta. O caso foi muito mais discreto na mídia de fofoca do que o escândalo do Tiago. Tentativa de homicídio não é tão divertido quanto abandono por SMS. Mas no mundo dos negócios, a mensagem foi clara. Bruna não era uma herdeira frágil. Ela era uma estrategista impiedosa, capaz de usar a própria vulnerabilidade como arma. O Dr. Ricardo, que havia me ajudado no teste do Tiago, me ligou no dia seguinte, rindo. Bruna, você é a paciente mais perigosa que eu já tive. Parabéns. Você salvou sua vida e sua fortuna. Eu passei os meses seguintes limpando a sujeira e reforçando a segurança. O Tiago tentou me ligar uma última vez, pedindo perdão e dizendo que, agora que eu tinha enfrentado um perigo real, ele se sentia pronto para me apoiar. Eu mandei o Dr. Renato bloquear o número dele de todos os DDDs do Brasil. E o Lucas? Ah, o Lucas. Ele não era um príncipe encantado, nem um golpista. Ele era um homem de verdade. A nossa relação começou de forma profissional, com ele me dando relatórios sobre a segurança da minha casa e da empresa. Mas ele era diferente. Ele não se importava com o meu helicóptero ou com a minha casa na praia. Ele se importava com a minha inteligência, com a minha coragem. Ele me via como uma igual, uma parceira de estratégia. Ele me ensinou que a verdadeira segurança não está nos muros altos ou nos carros blindados, mas em saber quem está do seu lado. E o Lucas estava do meu lado, não pelo que eu tinha, mas pelo que eu era. A mulher que, mesmo ferida, conseguiu montar um jogo de xadrez para desmascarar o amor falso e depois para derrubar um império criminoso. O nosso primeiro encontro, que não foi de trabalho, aconteceu 6 meses depois da prisão de Otávio. Ele me convidou para comer pastel e caldo de cana numa feira livre em São Paulo. Nada de restaurantes chiques. Ele olhou para mim com aquele olhar investigativo que me desarmava. Bruna, você passou por muita coisa. Você está bem? Estou ótima, Lucas. Mais forte do que nunca.
Eu perdi um noivo, mas ganhei a certeza de que posso me defender de qualquer lobo em pele de cordeiro. Ele sorriu, e aquele sorriso valia mais do que o diamante do meu antigo anel. Você não precisa de um homem para te dar luxo, Bruna. Você precisa de alguém que te diga a verdade. E a verdade é que você é a mulher mais fascinante que eu já conheci. E a mais perigosa. Eu ri. Perigosa, Lucas? Por quê? Porque você fingiu ser pobre para testar o amor. E no final, você não perdeu a fortuna, mas descobriu que estava prestes a perder a vida. E você saiu de tudo isso mais rica e mais viva do que nunca. Eu concordei, olhando para o movimento da feira. A vida simples, aquela que o Tiago tanto fingia amar, era real e vibrante. A vida me deu uma segunda chance, Lucas. Primeiro para não casar com o parasita, e depois para não morrer nas mãos do tubarão. E eu aprendi a lição. Dinheiro atrai os piores, mas a inteligência, minha gente, essa atrai os melhores. Eu não sei se vou casar com o Lucas. Ele é um homem complicado, de poucas palavras e muitas missões secretas. Mas eu sei que, pela primeira vez na minha vida, quando ele me beijou ali, no meio da feira, com cheiro de pastel e cana, eu não senti o cheiro de ambição. Eu senti o cheiro de verdade. E para quem viveu cercada de mentiras, a verdade, minha gente, é a maior fortuna de todas. E essa, eu garanto, eu não perco nunca mais. Obrigada por ouvirem a minha história. E fiquem espertos com os príncipes encantados. Às vezes, eles só querem a chave do cofre, e é preciso um caminhão desgovernado ou um SMS canalha para a gente acordar. Fiquem com Deus. E agora, se me dão licença, o Lucas está me esperando para a gente discutir a segurança de um carregamento de pastéis de feira que, ele garante, é o melhor negócio da cidade. É a minha nova vida, e ela é de verdade.